A palavra de Deus no ar. Programa Refúgio do Altíssimo. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Refúgio do Altíssimo. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que estão conosco na programação. Estamos voltando depois de um tempo, mas eu creio que agora as coisas vão caminhar direitinho com os novos equipamentos e vai dar tudo certo para a honra e glória do Senhor. Mas agora vamos para uma parte importante da nossa programação, se não a mais importante, que é a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração, que é lá em Atos, capítulo 3, o versículo 6, uma passagem bem conhecida, uma passagem que é muito ministrada, mas eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo falou comigo aqui nessa noite. Então você que pode, você que tem aí uma Bíblia próximo, ou você que queira só ouvir, preste atenção o que diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 6 diz assim: Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, nessa noite te render graças, dizer, Senhor, o quanto somos dependentes de Ti. Estamos aqui nessa noite reunidos para louvar e engrandecer o Teu santo nome, para ouvir a Tua voz, para ser dirigidos por Ti. Então, Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, não aquilo que agrada os nossos ouvidos, mas aquilo que nos alimenta, aquilo que nos põe de pé, aquilo que nos dá direcionamento. Fala conosco, Espírito Santo. A Tua palavra, Senhor, tem poder para curar, libertar e salvar. Então faz conforme o Teu querer e a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e a primeira pergunta que o Senhor fez para mim e eu quero fazer para você é a seguinte: o que você tem oferecido aos outros? O Espírito Santo falou muito comigo, me perguntou insistentemente: Vanessa, o que você tem oferecido aos outros? Pergunta para os meus filhos o que eles têm oferecido, o que eles têm dado aos outros. Eu sei que você que talvez está nos ouvindo, você já conhece essa história. Mas eu vou resumir aqui rapidamente para você que ainda não conhece. Em Atos capítulo 3 vai contar a história de um aleijado que é curado. A palavra do Senhor vai dizendo que esse jovem, esse rapaz, esse homem, ele era aleijado de nascença. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que ele era aleijado desde nascença. E todos os dias ele precisava de alguém para carregá-lo e colocá-lo até os portões do templo para que ali ele pudesse pedir esmola. Então, era o cotidiano, o diário da vida daquele homem. Era alguém carregando ele e colocando ele à porta do templo. Acredito que principalmente nos horários de oração, como nesse momento exato que acontece essa história. Então tá ali. Ele tá ali como todos os dias. Como todos os dias ele tem ficado. Ele tá ali à porta do templo para pedir esmola.
Nesse momento, a palavra do Senhor vai dizendo que às 3 horas da tarde, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo naquele horário para orar. Quando eles estão adentrando, quando eles estão chegando no templo, aquele homem, como ele fazia com todas as pessoas, quero eu acreditar, que fossem ao templo, ele vira para Pedro e João e pede para ele uma oferta, uma esmola. Ele olha para eles e pede para eles uma esmola. Pedro, em companhia de João, diz para ele: olha para nós, olha para mim. E aquele homem olha, a Bíblia vai dizendo que aquele homem olha para aqueles 2 discípulos, é claro, esperando algo em troca, esperando o que eles iam dar de esmola para eles. É quando Pedro diz o versículo que nós lemos: olha, eu não tenho prata. A gente não possui prata, a gente não possui ouro, mas o que eu tenho eu posso te dar. O que eu tenho eu posso te dar. E aí o Espírito Santo falava comigo: Vanessa, o que você tem dado para o outro? O que você tem dado para o teu irmão? O que você tem dado para aqueles que eu tenho colocado no teu caminho? O que você tem dado para aquelas pessoas que eu tenho colocado durante a tua caminhada comigo no teu caminho? O que você tem oferecido para o outro? O que você que está me ouvindo nessa noite tem oferecido para o outro? Aquele homem recebeu de Pedro e João algo que ele não havia recebido em todos esses anos. Mas foi algo que mudou a vida dele por completo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo falar para você aquilo que o Espírito Santo falou comigo e pediu para mim compartilhar com você. O que você tem dado para o outro? O que você tem oferecido para o outro? Porque não é em vão que Deus coloca pessoas em nosso caminho. Não é por acaso que o Senhor nos coloca em determinado emprego, em determinados lugares. Não é em vão que o Senhor te colocou nessa família, no meio da tua parentela. Não é em vão. Mas você, como conhecedor da palavra, você que conhece Jesus, você que entregou a tua vida para Jesus, o que você tem dado para o outro, para o próximo? Qual é o teu legado? Qual é o legado que você que você vai deixar para os teus filhos? Às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer. Talvez você está desempregado, talvez você está afastado um pouco dos caminhos do Senhor e você acha: eu não tenho nada para oferecer. Mas a palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você quer avaliar como é que está a tua vida espiritual? Você quer avaliar como é que está a tua vida espiritual? É só você avaliar o que você tem entregado para o outro. O que você tem entregado para o próximo? Olha que lindo, olha que simples, olha que puro o que Pedro e João dá para aquele homem, mas que é tão grandioso que vale muito mais do que ouro, muito mais do que prata. Pedro olha para aquele rapaz e diz o seguinte: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho e o que eu quero compartilhar com você, esmiuçando essa fala, é muito mais valioso do que prata e do que ouro. O que eu tenho para te dar é o nome de Jesus Cristo, e esse nome tem poder para mudar a tua vida. E aí eu quero perguntar para você: o que você tem oferecido para o outro? O que você tem dado para o próximo? O que você tem dado para aqueles que o Senhor tem colocado no teu caminho? O que é que você tem entregue? Será que você tem Jesus para dar para o próximo?
Esses dias eu estava refletindo sobre os talentos, pastor Luiz. E eu fiquei assim, apavorada, essa é a palavra. Porque eu quero pedir até a opinião do pastor Luiz. Deus entrega talentos para todos, não é isso? Sim. Porque a parábola dos 10 talentos diz que Deus entregou, que a parábola conta que para uns foi entregue 1 talento, não é isso? E para outro, 5. Não lembro a parábola exatamente. Então, se tem 1 talento e se tem 5, algum você vai receber. Não é isso? Sim. Então, independente de eu ter cargo, independente de eu levar algum título, Deus me entregou 1 talento. Eu tenho algo de Deus. E aí, o que eu tenho feito com isso? Aí, eu vou chegar, a parábola vai nos ensinando que eu vou prestar conta desse talento. Não é assim? E aí vai colar eu chegar lá para Deus no dia do julgamento e ele falar assim para mim: o que você fez com o seu talento, Vanessa? E eu falar: mas Senhor, eu não tinha cargo na igreja, eu não era pastor, eu não era missionário, eu não era evangelista, eu não era diácono, eu não era cooperador, eu não era isso, eu não era aquilo. E aí Deus vai falar assim para mim: mas eu te entreguei 1 talento. O que você fez com esse talento? Você está entendendo? Deus te entregou 1 talento. E quando ele vier buscar a igreja no dia do julgamento, ele vai perguntar para você: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? Meu Deus. Eu vejo Pedro e João usando do talento aqui, pastor. Usando do talento que Deus deu. Ah, pastora, talento é só louvar. Não! Talento é tudo aquilo que Deus usa em você para propagar a palavra do Senhor. Tem pessoas, é claro, que Deus vai usar através do louvor. Mas tem pessoas que Deus tem colocado pessoas no caminho para poder usar do talento. E talvez o teu talento é dizer para o outro: Jesus te ama e pode mudar a tua história. Mas o que você está oferecendo para o outro? O que você está entregando para o próximo? Tem pessoas que têm buscado, que têm te procurado, mas que têm recebido da tua boca, servo do Deus Altíssimo, palavras que desencorajam, palavras que entristecem, palavras que recriminam, palavras só de julgamento. Você vê Pedro e João apontando o dedo para este aleijado e dizendo: olha, você tá aí desse jeito porque você pecou. Não! Você vê Pedro e João entregando para aquele homem aquilo que eles tinham de mais valioso. Aleluia! Que era o nome de Jesus. E eles acreditavam tanto naquilo que eles estavam entregando para aquele homem, que Pedro lança uma palavra sobre a vida dele de cura. E diz: olha, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Você está entendendo que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite? Eu quero te usar para colocar de pé o caído, mas olha o que tem saído da tua boca, olha o que você tem oferecido para o próximo, que eu tenho colocado no teu caminho, que eu tenho feito cruzar o teu caminho. Deus derramou sobre a tua vida 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos, eu não sei, mas algo Deus derramou sobre a tua vida. Mas o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? Irmãos, eu não preciso de um microfone
para dar para o outro o que Jesus colocou na minha vida. Eu não preciso estar em cima de um altar. Eu não preciso estar numa rádio. Eu não preciso ter uma transmissão ao vivo. Tava Pedro, João e aquele aleijado. Não tinha mais ninguém ali. Não tinha mais ninguém ali. Só tinha 2 homens dispostos a entregar para o outro uma palavra para colocar o outro de pé. Meu Deus. A palavra do Senhor diz que a gente não pode se moldar a este mundo, que a gente não pode se conformar com este mundo. Se eu for olhar para o mundo, é cada um por si. Não diz assim o ditado? É cada um por si, Deus por todos, mas não serve para mim e para você. Para mim e para você, olha, é Deus por mim e Deus por você. Eu estou com você. Eu tenho uma palavra. Eu sei o que pode mudar a tua vida. Eu sei o que pode mudar a tua história. Eu sei o que pode trazer uma solução para a tua vida. Irmãos, Deus te encheu com a resposta. Deus te encheu com a resposta. Mas o que é que tem saído? O que é que você tem oferecido para o outro? O que é que você tem oferecido para o outro? Não seja ingrato, não seja mesquinho com aquilo que Deus tem te dado. Não seja mesquinho. Não guarde para você o talento que Jesus depositou, que Deus depositou na sua vida. Deus conta comigo, Deus conta com você. Ele te escolheu. Como ele escolheu Pedro e João naquela ocasião para entregar, para dar para aquele aleijado uma palavra que mudou toda a vida daquele homem. Todo aquele tempo, todos aqueles anos, aquele homem esperava por algo que mudasse a vida dele. E foi simples, direto. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Você tem isso na tua vida. Você tem isso na tua vida, mas não é para você guardar para você. É para você também dar para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e para todas as pessoas que Deus tem feito cruzar o teu caminho. Aleluia. Irmãos, nós estamos nos aproximando dos tempos difíceis. Nós não podemos nos iludir. Jesus está mais próximo do que nunca. E é nesse tempo que ele quer ver multiplicar o talento que ele colocou sobre a tua vida. Você já pensou na tua responsabilidade? Você já pensou o que você tem deixado, o que você vai deixar para os teus filhos? O que você vai deixar para os teus netos? O que é que você tem deixado para aqueles que te conhecem? Ah, pastora, mas falaram isso. Ah, pastora, mas falaram aquilo. Eu não tô, irmãos, acima de todas as coisas está a Deus. Acima de todas as coisas está a adorar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. Ah, pastora, mas no ministério que eu estou não me valorizam. Ah, pastora, mas no ministério que eu estou não tenho vez. Irmãos, eu não estou falando de nome, não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de título, eu estou falando de você dar aquilo que você tem. Glória a Deus. É claro que se eu não tenho Jesus, pastor, como é que eu vou dar Jesus para o próximo? É claro que se eu não tenho amor, como é que eu vou dar amor para o próximo? E eu não posso dizer para você se você tem ou não, mas as suas atitudes, a sua vida, os seus testemunhos, o que você tem dado para o outro, isso sim diz se você tem ou não Jesus na tua vida. E você precisa avaliar isso. Não sou eu não estou aqui para avaliar. Eu estou aqui para me avaliar porque o Espírito Santo falou comigo. Glória a Jesus.
Quantas vezes, Vanessa, eu coloquei pessoas no teu caminho para que você entregasse para elas o que eu entreguei para você e você reteu. Pessoas a qual eu queria mudar a história, eu queria colocar de pé e você reteu, Vanessa. E Jesus vai cobrar de mim, e Deus vai cobrar de mim. E Deus vai cobrar de mim. E Deus vai cobrar de mim. Então eu quero terminar, eu quero encerrar aqui, te perguntando novamente: o que você tem dado para o outro? O que você tem dado para o outro? O que você tem dado para o outro diz muito mais a teu respeito do que o outro. Entenda isso. O que você tem entregue para o outro diz muito mais de você do que do outro. É claro que aquele homem olhou para Pedro e para João e disse: realmente, eles são homens de Deus. E uma palavra, uma simples palavra, mudou a história daquele homem. Não precisou estar no altar, não precisou estar com o microfone, não precisou estar com a igreja lotada, não. Precisou estar cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, Aleluia. a ponto de querer transbordar na vida do outro. Seja também aquele que vai transbordar na vida do outro. Seja também aquele que vai trazer uma palavra para colocar de pé e não para derrubar. Lembrando que a boca fala do que o coração está cheio. Amém?